Saúdo a todos os irmãos com a santa paz do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, gostaria de ler para a nossa meditação versículo 18 e 22 do capítulo 8 de Mateus, que diz: Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a outra margem. E aproximou-se dele um escriba. Disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: a raposa tem seus covis, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos disse: Senhor, permite-me que primeiro vá enterrar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Meus queridos irmãos, essa passagem da Bíblia em que Jesus mostra a sua situação para aqueles que o pretendem seguir, tem um certo enigma para a gente poder decifrar. E para fazê-lo, é necessário que tenhamos a mente de Cristo, que possamos entender as coisas de Deus como elas são. Porque, irmãos, um homem morto não pode enterrar outro morto. Só quem pode enterrar um morto é uma pessoa que está viva. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Porque naquela reunião que ele fez à outra margem, né, ele estava ali pregando para aqueles seus contemporâneos, nos quais tinha as escribas, tinha fariseus, tinha saduceus, e tinha também os seus discípulos. E Jesus, com certeza ali, deu uma exortação muito forte para aqueles seus contemporâneos, mostrando formas e meios de como segui-lo. E alguns acharam que seguir a Jesus seria uma facilidade e que seria um meio fácil de obter coisas importantes para a vida, para se manter firme, tanto na presença de Deus, como usufruindo das coisas do mundo. E não é isso que se vê hoje, irmãos. A maioria das religiões, a maioria das denominações, querem ensinar as pessoas que o crente tem que ser rico, que o crente tem que ser próspero, que o crente tem que ser altamente abençoado, diferente dos demais, para que possam abastecer as suas religiões com muitos recursos, para que eles possam crescer e aparecer como existe hoje no mundo, que é só o que tem. Aleluia! A gente vê a maioria das pessoas correndo de um lado para o outro, em busca de muita prosperidade, de muita riqueza. Mas o que foi que Jesus disse aqui? O que foi que ele disse para aquele escriba que estava procurando exatamente isso, que é o que muitos hoje procuram em nossos dias? Ele disse: a raposa tem os seus covis e os passarinhos têm os seus ninhos dos céus. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, ou seja, o que ele quis dizer? Ele quis dizer, olha, nesse mundo eu não tenho nada, a minha riqueza não é daqui. Portanto, quem quer me seguir tem que primeiro se converter, tem que virar realmente um filho de Deus através da conversão, aceitando Jesus como Salvador e deixando que os mortos enterrem seus mortos. Quem são os mortos que enterram seus mortos? São aqueles que não conhecem a Deus, que simplesmente enterram o morto e não tem nenhuma esperança, nem para ele, nem para aquele que morreu. Mas diferente daqueles que seguem a Jesus, não precisa se preocupar com os mortos, porque aqueles que seguem Jesus têm vida em si mesmo. Ele veio para nos dar a vida eterna. Ele veio para nos conceder a alegria da nossa salvação eterna e termos a certeza e a convicção de que um dia estaremos com Ele nas regiões celestiais. Muito diferente das pessoas que buscam prosperidade, que buscam riqueza. Eles vão ficar tudo aqui, olhando para suas riquezas, olhando para a deteriorização das coisas que adquiriram, como todos os bens que eles têm, porque esse mundo vai passar, mas a palavra de Deus não passa, a mensagem do Senhor Jesus Cristo não passa, fica naqueles que estão o seguindo. Se
beneficiando das riquezas espirituais que ele tem e garantindo a sua posição de salvo para um dia morar no céu. Essa que é a diferença entre aqueles que servem a Deus e os que não servem. Portanto, não devemos seguir a Jesus em busca de bens materiais ou de riqueza, mas de enriquecimento da sua graça, do seu amor, do seu poder, para podermos resistir e insistir dentro da vontade de Deus, fazendo a vontade do Senhor, para que possamos ser beneficiados com as suas bênçãos, com as maravilhas que Ele tem para nos revelar e nos trazer ao conhecimento. Portanto, irmãos, não busque riqueza neste mundo, nem prosperidade, porque isso não te leva a nada, isso tudo fica, nada tu vai poder levar. Busca a riqueza que está na vida espiritual, busca a riqueza espiritual que Deus tem para ti, para que você possa ter uma vida rica de amor, de graça, de paz e de todo tipo de abundância das coisas que vêm do céu. Portanto, meus irmãos, vamos seguir a Jesus com sinceridade, com honestidade, sempre crendo e vendo que o benefício maior da humanidade não é os bens que nós temos materialmente, nossas riquezas terrenas, mas a riqueza que vem lá do céu, aquela que Jesus nos prometeu, a vida eterna para viver eternamente. Quem crê nisso dá glória a Deus e se fortalece na graça de Deus para continuar a sua jornada e aguardar a vinda do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém.